Uma leitura hoje, que era que eu estava lendo hoje, porque eu sempre faço a Lexio, né? E eu estava meditando essa palavra, eu gostei muito dela, porque Deus falou muito por ela, e ela vai muito de encontro com aquilo que a gente vai falar no dia de hoje, com a temática que a gente vai entrar, porque ela é demonstração, sobretudo, o ambiente de como que a igreja se difundiu e como que eles perseveraram na sua missão, né, no testemunho, no índio de Jesus, no seu envio, a partir do conhecimento dessa palavra. Em Romanos 10, a partir do versículo 12. Versículo 11, na verdade. A Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele de quem ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova? É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na vossa pregação? Logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então a questão de São Paulo coloca essa, né, que é: quem vai ouvir se não há quem pregue? Né? E como pode haver uma pregação se ninguém se dispõe a ir, se ninguém se dispõe a se movimentar? E como é que as pessoas podem acreditar em Deus se eles vão ouvir da boca de quem nunca ouviu do Senhor ou de quem nunca passou por uma experiência? Então, esse período da igreja, ela é importante para nós, por quê? Porque aqui já estava sistematizado boa parte daquilo que a gente conheceu do nosso credo, né, que é muito importante para a fé, e também aquilo que era eco da vivência dos padres apostólicos, que foram aqueles que tiveram contato com os discípulos, né? Então, aqui nesse momento já tinha morrido já quase todos, mas Deus estava naquele momento criando pequenas comunidades missionárias, que essas pessoas eles mergulhavam dentro da palavra, da pouca palavra que tinham, mas cada versículo que era lido é como se ele mergulhasse na profundidade do amor de Deus. Isso era tão grande que a gente vê que Santo Agostinho, ele pega, por exemplo, a carta aos Romanos, pega um versículo ali e você vê um livro de 400 páginas, né? Vamos ver se, sei lá, a inspiração era muito grande, né? Então, como que eles mergulhavam dentro dessa palavra, na sua dinâmica de vida, foi o que fez com que a igreja ela se preservasse até o período dessa Idade Média aqui, que muitos vão chamar de o quê? De Idade das Trevas, né? Só claro, é muito fácil falar fora do contexto, ou não olhar, ou não tentar pensar como era aquela época. É por isso que para nós é difícil compreender algumas passagens da Bíblia, quando a gente não, porque a Bíblia não foi escrita primeiramente para nós, foi escrita para quem? Para o povo judeu, para o povo pagão daquela época, alguns evangelhos, né? Ou para o povo que estava ali um pouco afastado, não foi para nós. Então, quando chega para nós essa mensagem, nós temos que buscar a luz do Espírito Santo e também um conhecimento histórico para interpretar aquilo que a palavra estava querendo dizer. Para que dessa maneira a gente entenda o quê? A mensagem mais pura e real da pessoa de Cristo que vem pela Boa Nova, como encerra dizendo São Paulo, né? Então, nesse período que é chamado de período das trevas, né? Que é o período medieval, é claro que não há um consenso entre alguns historiadores, mas não é de fato um período das trevas, porque quem coloca o termo período das trevas é aquele que estava escrevendo a história séculos depois, para poder usar um termo aqui, denigrir, né? Aquele período que foi um período que é muito frutuoso da igreja, que foi um período em que a igreja ela cresceu muito, né? Não em virtude do Estado, né? Não em virtude do império, mas ela sustentou para que o império não pudesse ter ruir de vez, ou ele demorar a sustentasse um pouco mais, como a gente vai ver. Então, a missionariedade, a missão, né? Quem sabe já aprendeu um pouco, né? Que a palavra missa significa envio, né? É um envio. Então, toda vez que a gente escuta na palavra, tem a experiência com Cristo, a gente toma Cristo em nós. Eu sou aquele que faz o quê, né? É como a Teotocos, né? A portadora de Deus, né? Então, nós somos também o homem que porta esse Senhor, né? O homem que porta Deus. Então, toda vez que a gente vem à missa, que a missa a gente sabe que ela foi somente uma missa, que foi aquela primeira lá no Calvário, né? Só que a gente vive nesse tempo de Deus e nessa memória todo aquele mistério que foi vivido lá. Não que Cristo se entrega toda vez,
mas é porque nós que passamos para séculos futuros fomos aproximados dessa graça. Né? Dá para entender, né? Nós nos aproximamos porque para Deus não existe tempo, né? Não existe passado nem futuro, só existe o quê? O presente. É por isso que o nome dele é Eia, né? É, o Javé, né? É o verbo no presente, porque para ele não existe passado nem futuro. Ele é e basta, né? Então, o ato dele, por isso que para nós o tempo é somente para nós, mas a realidade espiritual é sempre única. Por exemplo, nós estamos salvos, já fomos salvos, mas essa salvação, ela tem que ter agora uma adesão da minha e da tua pessoa. É por isso que os evangelistas, os missionários da igreja se preocuparam em não deixar se perder a boa nova ou levar essa salvação para quê? Para que as pessoas pudessem aderir. Então essa era a característica, não era por imposição. Só que para levar essa missão tinha que fazer o quê? Arrancar algumas coisas, como vai dizer São Paulo, né, sobretudo aos Gálatas, deixar o homem velho e se revestir de um homem novo. Por quê? Porque essa palavra, ela transforma desde dentro, né? Como ela, a mensagem do Espírito é uma palavra de metanoia, né? A conversão, mudança de pensamento, para depois partir para o coração, né? Para transformar o coração inteiro. Então, essa missionaridade da igreja nesse período aqui, ela vai ser uma riqueza muito profunda. Por quê? Porque ela vai nos lançar depois para dentro de um período que vai ser bastante conturbado. Por quê? Porque a igreja, ela por um certo momento, ela se esquece do seu ponto de partida, né? Ela esqueceu do seu lugar, ou esqueceu da palavra, a palavra já não mais fazia como efeito. É que a gente vai ver aquele montão de pecado de papas, né? Naquele período. Mas por que nós assumimos? Porque todo aquele povo naquele momento era cristão, né? A igreja nunca afirma em nenhum documento que ela é santa e pecadora, não é? Ela não afirma isso. A igreja é una, santa, católica e apostólica, não é isso? Ela é a igreja dessa maneira. A maneira de compreendermos como pecador é quando eu e você nos esquecemos, como disse Santa Agostinho, de que somos cristãos e fazemos o quê? Saímos do caminho e pecamos. Foi o que aconteceu numa parte desse período. Mas na maior parte do tempo aqui foi o quê? Um período muito frutuoso para a igreja, por causa da missão que estava ali, que era um testemunho de vida. Mas não era fácil, como a gente já percebeu em alguns momentos. Então, até esse período ainda, a gente vai perceber que havia ainda as perseguições do Império Romano aos cristãos, né? Quem sabe, desde César Nero, né? Desde Nero, no ano 64, até o ano 300 e poucos, 200 e poucos já depois de Cristo, ainda havia essas perseguições, né, aos cristãos. Por quê? Porque os romanos, eles não se preocupavam se o povo estava seguindo esse Deus ou aquele. Eles queriam que tivesse o culto ao imperador, o culto aos seus deuses. Só que os judeus, eles não se rendiam a isso daí. Mas os judeus começam a perseguir os cristãos, né? Por quê? Porque eles têm uma dinâmica de vida diferente. Porque os judeus não acreditam na pessoa de Cristo, né? Eles não acreditam na pessoa do Senhor. Mas nós já acreditamos. É por isso que quando Jesus se encontra com Lázaro, né, ele vai lá e tira Lázaro do seio de Abraão e traz ele de volta, né? Não é que ele tirou o Lázaro lá do paraíso, quando reanima ele, né, ressuscita ele, a gente vai pensar, quer dizer, como já tinha morrido, levou para o paraíso e agora trouxe de novo. Não, ele estava na mesma graça de Deus e agora voltou para a mesma graça do Senhor que ele acreditava que era Cristo, né? Para poder mostrar para os judeus que havia já um rompimento, até mesmo na crença do que seria céu ou do que seria inferno, ou como eles não acreditam, né? Mas do que seria toda essa dimensão mistérica de Deus, né? Toda essa dimensão do mistério. Então, nesse período aqui, o cristianismo, ele, desde sua origem, né, ele vai se fortalecer como, né? Afirmando a sua identidade. A coisa mais complicada para todo cristão, para todo missionário, é fazer o quê? Assumir a identidade. E qual que é a minha identidade? Eu tenho que perceber que há uma marca de Deus em mim. Quando eu percebo que há uma marca de Deus, uma palavra de Deus em mim, eu tenho que me mudar totalmente. O meu pensamento, minhas palavras, minhas ações, ela tem que agir conforme aquilo que eu acredito. Não tem como eu estar no campo de futebol e todo mundo lá pulando, vibrando, torcendo do Flamengo, né? E eu paradão aqui, não é? Eu vou me empolgar com aquilo. Eu me misturo com tudo isso, numa dança da mesma maneira. Então, com Cristo, isso é muito mais profundo, porque ele vai até o mais profundo da nossa alma, né? Para poder nos mostrar que essa alma que é espiritual, que está totalmente abraçada com o Senhor. Então, os cristãos, eles assumiram, né, essa identidade deles de que eram, de fato, pessoa de Cristo. Vai haver perseguição, vai morrer. Mas quem é de Cristo acredita na vida eterna, né? E vai ser martirizado naquele momento, vai morrer com ele. Então eles conquistariam assim o seu espaço. Porque uma pessoa que ela não tem identidade, alguém que não sabe aquilo que é, ela vive perdida no mundo, não é? Pode prestar atenção, geralmente as pessoas que não têm o seu pé fixo, ou não conseguem ter seus sonhos, seus projetos e tudo isso, seus propósitos, elas não conseguem viver no mundo de qualquer maneira.
né? Vai se viver se batendo, ou vão viver frustradas. E os cristãos, para não viver dessa maneira, né? Com tudo isso na vida deles, eles assumiram o quê? A sua identidade, que era o que? Uma identidade de cristão, né? De cristão, que era da própria pessoa de Cristo. Então, o primeiro desafio deles, nesse período aqui, ainda com o Império Romano, mas já no século II, já 200 anos, depois de Cristo, 200, 300 anos, o que é que ele vai fazer? Se libertar das influências judaicas. Por exemplo, como a gente viu no encontro passado, né? A nossa Páscoa já não é mais a Páscoa como celebravam os judeus. Não precisamos mais fazer aquela festa da Páscoa, porque agora o Cristo, ele é o cordeiro imolado, né? A gente vai se livrar do Pentecoste judaico, que era a festa das espigas, né? A festa das tendas. E para nós vai simbolizar o quê? O nascimento da igreja e a vinda do Espírito Santo e a armação da tenda de Deus, ou seja, o Shekinah de Deus, embora essa palavra não esteja na Bíblia, né? Shekinah não esteja na Bíblia, mas ela está no livro dos judeus, essa palavra, mas a gente pode usá-la porque é um termo espiritual e cristão também, né? A gente pode usá-la tranquilamente, porque ela significa a habitação de Deus, né? O Shekinah. Então eles tiveram que mudar todos esses ritos dos judeus e ressignificar tudo isso para o padrão cristão. Da mesma maneira ele vai fazer com os romanos. Quando a gente vai ver a roupa do diácono, a roupa dos padres, a roupa das freiras, né? Com aquela lapela, a cruz, algumas coisas, alguns símbolos que vão ser usados, vão lembrar muito alguns objetos que eles usavam aqui, tanto os judeus como os romanos. Mas nós ressignificamos tudo isso. Nós mudamos a visão daqueles que eles tinham para poder purificar as coisas. Por quê? Porque nesse século 2, 3, havia o quê? Tudo que Deus tocasse era sacramental. Ou seja, Deus se usava de muitos símbolos, de muitas coisas para poder fazer o quê? Para poder transmitir para o povo que essa era a memória de Deus, ou que Deus passava por aquele símbolo. Então a gente vai ver que naquele tempo eles tinham mais de 300 sacramentos, né? Eles tinham, você está gostando disso, um monte, né? De sacramento. Por quê? Porque Deus ele era tão grande, tão imenso, que para os cristãos ele abarcava tudo. Não era só uma coisinha. Tudo que existia, com as coisas criadas, visíveis ou invisíveis, como está no nosso credo, tudo pertencia a Deus. Então, tudo demonstrava e apontava para o Criador. Tudo apontava para o Criador. Então, eles se livram daquilo que era a influência judaica, nos seus cultos, e saindo da sinagoga, indo para as catacumbas, né? Depois criando das igrejas pequenas e tal. E aí depois dos romanos, né? Eles evitam, né? Os romanos que eu falei, eles não se intrometiam nas questões religiosas entre judeu, período pagão e tudo. Por quê? Porque eles queriam que o povo vivesse, que ali veio o politeísmo, né? Qualquer um adorasse o que quisesse. Mas para controlar o povo, eles queriam que o quê? Que o povo servisse a religião do Estado. É por isso que a gente vai ver aqui, quando fala da besta do Apocalipse, né? A gente vai falar das duas bestas. Uma besta política e a outra besta que é religiosa. É a igreja católica, não sei o quê. Todos esses tempos são tão doidos que ele lá fala, uma hora é uma pessoa, outra hora é um lugar, outra hora é uma dimensão política. Eles não sabem o que é que dizem, né? Cada um fala de uma maneira porque não entende a palavra. Mas como São João escreveu para quem? Para o povo que estava, para os cristãos que estavam sob o domínio romano, o que é que ele vai dizer? Olha, existem duas bestas aí. A besta, uma delas é o Estado, que ela obriga vocês a fazer isso e matam, e precisa que vocês tenham uma marca, que é a moeda, dá acesso ao que é de César, a Deus o que é de Deus, né? A gente compreende bem. Então tinha que impedir tudo isso. E tem a prestação de culto a essa outra besta menor, que é o quê? A religião. Porque era a forma de manter firme o Estado, né? Então, quando ele vai falar das bestas, ele estava se referindo a essa realidade. Lembra que eu falei no início que a Bíblia não foi escrita primeiramente para nós, né? Para aquele povo. Nós somos abraçados, no geral, pela graça salvífica nesse sentido. Mas ela continua sendo, né? Portanto, para nós, o Senhor da palavra de Deus, né? Porque a palavra é Cristo, né? A palavra é Cristo. Então, eles já vão se desmisturar desse povo. Olha, nós não somos romanos, nós somos isso. Quando dizer romano, é romano aquele que era credenciado, tinha identidade lá, tinha tudo, como a gente tem hoje no nosso estado, né? Aí depois, quando os cristãos passaram a viver um estilo de vida diferente desse povo aqui, né? Ou como ditava o império, aí começou então o quê? As perseguições a ele. Porque todos os judeus falavam, aquele povo lá não está cultuando mais as imagens que você colocou, não está mais cultuando o imperador, não está mais fazendo isso, está causando um alvoroço aqui. Então o que a gente vai fazer então para manter a linha todo mundo? Matar. Aí começa então a perseguição, né? E ela vai de Nero a Constantino, né? Porque depois a gente vai ver que Constantino, a gente vai ver que já surge no seu período, né? É o edito de Milão,
e o edito de tolerância, né? E o edito de Milão, né? Que esses dois editos, um era somente para poder dizer que, vocês agora não vai ter perseguição, e o outro era de livre culto, né? Que já podia ter livre acesso, né? Não é só falar, vocês não vão ser mais mortos, né? Agora vocês vão poder cultuar. Obrigado pela Coca-Cola do Japão. É Coca-Cola do Japão, eu fiquei besta quando eu fui lá. Enfim, estou brincando, não vou falar não. Também não é branco, né? Não, é transparente. Então, aí começa então as hostilidades. A gente sabe que a palavra hóstia que a gente tem, né? Ela está nessa raiz aqui, né? De hostil, de vítima, né? Então, a hostilidade ela é uma vítima. Então, a hóstia, ela é o quê? Ela é uma vítima. Quem é a vítima é Cristo. Então, eles fazem o quê? Hostilizavam esse povo aqui, hostilizava, ou seja, vitimizava o povo cristão. Fazia deles o que? Uma vítima. Você é seguidor de Cristo, então vamos fazer com você o que aconteceu com Cristo. Só que o que alguém mostrou naquele filme não chega a nada o que era perto do que aconteceu com Cristo, né? Nada. A gente vai ver depois que a gente vê algumas fotos, algumas pinturas do Renascimento, ou até mesmo na Idade Medieval, né? No período medieval, de como o povo era do sacrificado para eles era sacrifício, né? Para os romanos, para eles sacrifício, mas quando o nosso povo era martirizado, era todo mundo nu, né? E era queimado ali, era bem terrível o negócio, né? Arrancado de pele, né? Ixi, então, os judeus, né? Os pagãos, os populares e os intelectuais daquele período, cada um deles hostilizavam ou fazia calúnias a respeito do povo de Deus, né? Então, eles vitimizavam esse povo, então eles levavam esse pessoal a viver tanto na questão moral, quanto a vergonha, ou mesmo a questão da morte, né? Era a maneira que eles faziam essa hostilização a esse povo, né? É por isso que para nós, quando a gente pede hoje, depois do Vaticano II, alguns conceitos teológicos, a gente perder a sacralidade, a profundidade de algumas palavras, né? Que perdem o eco para nós daquilo que seja, né? Das coisas que seja, como a palavra Eucaristia que a gente chama de comunhão, né? Para poder dizer uma outra ideia, né? Sendo que a palavra Eucaristia, né? Você não vou vacilar, vou fazer a minha primeira comunhão. Mas na verdade eu vou fazer o que? A minha primeira ação de graça, né? Eu vou oferecer a minha ação não devida, porque onde eu vou receber e me identificar com a hóstia, né? Com o hóstia, né? Com aquele que é o sagrado, com aquele que é vitimizado. E juntamente com ele eu vou ser oferta e altar juntamente com ele, né? Isso que a nossa vida toma um outro patamar quando a gente compreende dessa maneira, né? E a gente faz aquilo que os profetas diziam. Os altares, o altar de Cristo na cruz, o nosso altar hoje no coração e o altar no céu, que é a maneira como a gente vai caminhando nessas escaleiras, né? Então, os judeus, os pagãos e os populares falavam, né? Cada um deles, eles se reúnem, à noite faz um jantar e faz uma orgia, ou então come criancinhas, né? Isso era coisa forte mesmo que eles falavam, né? Eles fazem oferta de não sei o que, eles são como é que eles comem a carne, né? Porque eles não compreendiam por quê? Porque a dimensão, eles eram pagãos, né? A maioria outros não estavam vendo mais uma cultura, e nós precisamos pegar, a igreja começou a se identificar por meio de sinais, e até mesmo a maneira como que Deus se comunicava com aquele povo, fez com que eles compreendessem que aquela palavra era a maneira que expressava para nós. Hoje, raramente alguém se cumprimenta conosco e fala o quê? A paz de Jesus. E aí, cara, tudo bem, mano? Né? A gente não fala mais não, porque a gente perdeu algumas coisas. E a gente vai perdendo paulatinamente, né? E eles queriam fazer isso. Por exemplo, quando a gente vai ver depois, quando surge aquela grande propaganda da Idade Média que vai estar no próximo encontro nosso, que é da questão da Inquisição, né? Que foi algo terrível, não sei o que, matou não sei o que, milhares, nem milhares deixando naquele momento, né? Mas matou não sei quantos, né? Então ali não matou nem 7.000 pessoas. Nem 7.000 pessoas a Inquisição, né? Aí eles fizeram propaganda, esse povo aqui, porque a igreja estava aliada ao império, tinha bastante força, e ela estava sustentando as cidades, sustentou tudo quando o império caiu. Então eles, quando os muçulmanos, eles cresceram muito e quiseram invadir os lugares santos, né? Aí a igreja, para não se misturar, a igreja criou um tribunal. O tribunal da Inquisição era para quem era católico, era para poder identificar a nossa fé. Chegar aqui para o Franco e falar: Franco, nós sabemos que você está indo ali tomando uma erva, né? Para fazer isso aqui, você confirma. Se ele dissesse que sim, ele era liberado, não seria morto, né? A maioria das pessoas que passavam pela Inquisição não eram mortos. Só que houve uma propaganda judaica, depois uma propaganda dos protestantes, né? De Calvino e etc e tal, para poder tirar o poder da igreja, porque eles queriam implodir por dentro, queriam implodir a igreja. É como nós fazemos hoje, tiramos a sacralidade das palavras
tiramos alguns costumes. Não pode mais usar a renda da igreja, não pode mais fazer isso, não pode mais usar essa palavra, muda os termos, né? Não pode mais falar que Jesus é poderoso, tem que falar que ele é não sei o quê, não pode falar que Deus tem autoridade, tem que falar isso. Então muda os sinônimos, porque daí você consegue abastar esse povo e tira deles aquela presença real do Senhor. Então era isso que eles faziam, e tirava todo o tempo isso, e caluniava o povo e falava. Sei que foi um período terrível, né? Dessa hostilização, calúnia e tudo. Imagina só naquele tempo que a gente está passando como cristão, daqui um dia a gente vai passar por aí na rua, né? Passando pelo pessoal, ei cristão, não sei o que, né? Olha o cristão, não sei o que, vai ser quase uma coisa rara, né? Porque como hoje a gente fala, um bebo dali, uma polícia passando, uma criança fala assim, né? Ou então quando eles veem a gente não ficar tão raros, porque a gente não vai assumir nossa fé, a gente já está perdendo, porque nós somos purificados. Então que eles vão passar depois, olhar para a gente e dizer, porque vai ser algo raro encontrar um cristão de fato, né? Alguém que assuma de fato mesmo a sua fé. Então, essas hostilizações, elas eram profundas. Isso mexia muito. Se hoje uma palavrinha já mexe com o nosso psicológico, né? Meu Deus, tem que ir em terapia, não sei o que, né? Quando alguém nos diz alguma coisa, imagine nesse período, né? É por isso que a igreja ela teve que, pouco a pouco, com a missão, né? Ela teve que ressignificar tudo aquilo que as pessoas estavam dizendo. E ela foi sistematizando a nossa moral, o nosso dogma, né? Foi sistematizando aquilo que as pessoas falavam, para que o próprio povo que era mais leigo, né? Eles não se perdessem naquilo que o povo dizia, né? Porque era muito difícil além das heresias que surgiam. Olha, eu sou bispo aqui, né? Mas aí, porque, eu pensei uma coisa aqui, nossa, eu pensei uma coisa na minha cabeça aqui, mas quando eu vou com o chefe da igreja ali, com outro bispo, eu falo, não, isso daí não é nosso doutrina católico, então já surgiu o quê? Um cisma, né? E precisava reafirmar a fé, como a gente viu na última vez. Jesus é Deus ou não é? Como diz o testemunho de Jeová e outros lá. O Espírito Santo é Deus ou não? E Maria, a mãe de Deus ou a mãe de Cristo, né? Então eles tiveram que catequizar tudo isso. Só que o povão, como não sabia ler a maioria, porque quando você não sabe ler e interpretar, é mais fácil de ser enganado, não é? Quando a gente não tem uma academicidade ou uma boa educação, até mesmo hoje, a gente percebe que é mais fácil manipular a cabeça das pessoas. Não é? Porque eles não conseguem. Como hoje a gente vê, todo mundo fala da Inquisição de alguns espaços da igreja como coisa tenebrosa, mas não sabe que tudo isso foi uma propaganda, né? Que foi feita por várias vertentes para poder tirar o poder dela naquele momento, né? Até aí alguma questão? Alguma pergunta? Então aqui a gente já vai ver, a gente sabe que, como eu falei, né, foi de Nero até Constantino, né? As perseguições da igreja. Então foi esse período tenebroso que a gente vai ver, que não era fácil ser cristão naquele momento. Primeiro, se você dissesse que era cristão naquele momento, alguém ia invadir a sua empresa, tomar tudo que era seu, o Estado ia tomar, né? Tudo que era seu você ia ter que viver como mendigo, se não fosse aceito por um membro da comunidade, né? E se não, você era morto, se você não fosse em praça pública e dissesse que você negaria Deus, né? Negaria Cristo e negaria aquela fé para poder assumir aquilo que o Império estava dizendo. Porque o Império aqui é Nero, né? E aqui é o Coliseu, onde levava os cristãos lá, tinha naquele tempo pão e circo, né? Futebol e bolsa escola, né? O povo, né? Que é para poder jogar o povo. Então, fazia essas coisinhas. Então, o que é que levava todos os cristãos para cá, e lá naquela arena, amarravam uns, né? E tocavam fogo, outros deixavam lá no meio, jogavam um leão, uma onça, sei lá, um rato, para assustar a pessoa e morder a turma inteira. Outros amarravam e com um negócio que eles tinham usado perto de ferro, raspavam um pouco aqui, ia puxando igual uma banana, né? Tirando a pele. Outros eram colocados de cabeça para baixo, dentro do pinche, né? Da gordura quente. Alguns pegavam aquelas carruagens deles de espinhas do lado das rodas, né? E saía daquele negócio todo correndo e arrastando a pessoa. Era uma diversão. Isso para ele dar diversão. Hoje vai ter cristão morrendo, né? Pão e circo é dessa época? Foi Essa expressão é dessa época? Essa expressão é dessa época. É mais antigo. Isso é bem mais antigo. É bem mais antigo. Enquanto prevalecia o Império Romano, prevalecia essa dinâmica, essa forma de política deles. Porque enquanto você oferecia a diversão para o povo e oferecia um pouquinho de comida para eles, eles não se revoltariam. Só que como eles não tinham contato com outra civilização, acreditavam que tudo aquilo era bom. Venezuela é boa, eu já fui lá, não é. Cuba é bom, eu já fui lá, não é. Bolívia, já fui lá, também não é. Ninguém tem lá que sabe o que é pegar uma família com 7 ou 8 pessoas, ter um frango só para comer. Você recebeu um cartão com R$100, 100 reais, né? 100 dinheiro dele lá, né? Ou soles, ou bolívia.
Você pega esse cartãozinho, vai no mercado não tem nada. Nada, só as prateleiras tudo sujo, né? Lá em nada, não tem nada. Você quando diz que chegou alguma carga, como é na Colômbia, os traficantes já vão lá e pegam para levar para o lugar deles, né? Então é muito complicado. Então, como as pessoas não estavam fora daqui, não conseguiam perceber como que era essa dinâmica. E ficavam cegos diante dessa cultura e não conseguiam se revoltar. É por isso que os discípulos, eles conseguiram olhar muito mais além. Porque quando começaram a missão deles, eles saíram por tudo que é lugar, né? E anunciando aquela coisa toda e sem medo nenhum, né? Se morrer é graça e tudo, morrer é lucro, né? Ver primeiro Cristo, morrer primeiro é lucro. Então eles iam e se separavam disso daí. O Coliseu era um lugar, mas fora o Coliseu, existiam outros espaços de tortura, né? Outros espaços de tortura. Então aqui a gente vê, dessa vez eu contrapus para a gente poder perceber que não é tão distante a realidade que a gente vivia lá atrás como de hoje, né? Essa igreja aqui foi a igreja queimada no Chile, né? Ano passado, né? Teve aquela aqui, as feministas, e eu estava lá com mais igrejas, e ficaram o quê? Mudo, né? Aqueles da estrelinha, que mesmo assim tem os anéis, né? São os anéis da igreja, né? Não falaram nada, nossos bichos, nada. Mas foi queimar uma árvore bem aqui. Quando todo mundo começou a falar, até o Papa falou, né? Isso não é falar mal, né? Mas é poder dizer para a gente ver como que muitas vezes a gente não está correspondendo com a realidade da fé, né? Porque enquanto a igreja se queimava e o povo sofria ali na frente, tentando fazer uma corda para ninguém cair naquela igreja, e eram levados pedrada, tijolada, cacetete, saco de mijo, cocô, imagem na pessoa, enquanto o jovem lá chorava, as irmãs choravam, tentando impedir, ninguém falava nada. Mas uma árvore que queima no lugar que não queima, eu nunca vi isso, que eu sou da região amazônica, eu sei como é que é, né? Então a pessoa faz um discurso como se existisse aquela coisa toda. Nós acreditamos no quê? Na propaganda do império. E acabamos perdendo a nossa identidade porque não assumimos o caráter de profecia, que é falar abertamente o que é. Então, cada perseguição teve o nome do seu imperador. Sempre teve o nome do seu imperador, né? Cada um, né? Constantino, você vai um monte aí, né? Todos eles tiveram o seu nome. Então a gente vê essas duas realidades. A gente vê aí ainda o Coliseu, né? Como era lá, das igrejas. Aí é uma foto que eu tirei do tamanho, porque eu estava muito nervoso, fiquei tremendo na hora, né? Assinado, estava tirando aquela foto. Com medo de descobrir. Com medo de explicar, eu tirei o celular aqui, né? Meu Deus do céu, não está não, né? Mas aí tiraram. Aqui eu esqueci o nome dele, porque eu esqueci, né? Aqui aí. A Tati lembra. Pois é, eu preciso tirar, se eu tirasse assim, aí eu lembro, aqui esse negócio aqui atrás é o povo pegando fogo, né? Tem gente de cabeça para baixo, gente amarrada assim, nas cruzes que era próprio romano, né? Quem sabe que a cruz era a coisa mais horrenda que tinha naquele período, né? Então eles queimavam esse povo aqui, já ia correr como? Comido por onça, por leão, que eles arranjavam o jeito de levar para lá, né? Esse bicho todo, onça não sei, né? Mas por ele leão tinha. Aí então levava tudo para essa arena. E para isso, o povo todo que estava lá, de fato, lotava de gente. Era uma diversão imensa, né? Era uma diversão imensa para eles verem os cristãos serem mortos, né? Por quê? Porque para eles essa atitude era um sacrifício para os deuses do império. E fazendo com que só o imperador naquele momento se tornasse o quê? Deus, né? Só ele fosse Deus naquele momento. Uma pessoa disse outro dia, né? Eu fiz mais coisas que Jesus, eu sou maior que Cristo. Isso é uma blasfêmia, né? Mas a gente escuta. E é terrível. Outra foto também, essa daí foi um amigo meu que tirou, né? A gente vê, aqui esse homem aqui, aqui é a mãe dele, né? Ele está assim, não, mas vem para cá, vai morrer, todo mundo vai. Olha lá um tigre, eu acho, né? Que eles acharam em algum lugar. Mas esse povo, quando eles rezavam, quando eles iam saber que esse sacrificado, eles morriam mesmo. Eles rezavam ali mesmo porque eles acreditavam, olha, eu tenho uma consciência de um céu. Eu sei que a realidade me espera. Viu como essa mística que estava no coração, de que vivia a missão pregando para o povo naquele tempo, né? Eu pregava mesmo, não tinha medo de falar para as pessoas, né? Eu pregava mesmo sabendo que ela poderia o quê? Depois dizer que eu era um cristão. Mas eu tinha convicção daquela minha palavra, que ela era tão forte, tão profunda, tão impactante, que eu ia lá, pregava, eu era mais fácil acreditar que ela mudaria de vida e me seguiria como acontecia, do que me denunciar, né? Do que me denunciar. Então, essas perseguições aí, outras perseguições, né? Aqui tem um tipozinho de... Daqui já foi uma montagem que eu fui pedir para um amigo do meu lado para fazer, né? Lá naquele tempo. Nós temos aqui o leão, né? Comendo aqui uma pessoa que está num tronco. Aqui nós temos a pessoa sendo tirada a pele dele, né? Em cima de uma mesa. Essa mulher aqui tem a mesma coisa.
esse daqui sendo serrado, ou cozido aqui em cima de um negócio, daqui queimado, esse daqui os cavalos, né? Partindo a pessoa. E eles eram bem criativos, né? Então a gente vê que não era um tempo fácil. Não é um tempo fácil. São Bento XVI dizia o seguinte, né? Que hoje o nosso martírio seria pela ditadura do relativismo. Tudo é verdade. A gente acredita em tudo hoje, menos naquilo que é verdade absoluta, ela se torna o quê? Relativa. A verdade de Deus já não mais importa, né? Vai dizer Bento XVI. Então, o povo hoje viveria o martírio, aquele que fosse cristão viveria o martírio do relativismo. E esse relativismo, ele faria o quê? Ele tornaria tudo, como a própria já disse, relativa para se manter o domínio. Porque quando tudo é relativo, eu tenho que absolutizar aquilo que é relativo. Quando eu absolutizo, eu tenho que deixar as pessoas sem freio, cada um com a sua ideia. Mas depois que eu faço isso, para eu poder manter a ordem, eu tenho que vir com o quê? Com a ditadura. Para eu poder falar assim, eu crio um salvador a partir daí, agora eu vou manter a ordem nesse caos que está. Então, isso é a cultura que faz, como fizeram nesse tempo aqui, né? Criavam toda essa ideia de que, daquilo que eram os cristãos, do que falavam deles, mas não era aquilo que eles realizavam. Como hoje a gente sabe, você é um idólatra, você não sei o quê. Mas a gente não é, né? A gente sabe que não é, mas as pessoas morrem dizendo, né? E dizendo que a gente é idólatra, morrem dizendo que a gente deixa eu ver o que mais que tolerante, e vai com tanta coisa, né? Aí tem aí esses mongezinhos, né? Que os amigos meus também, estavam lá no Chicareca, né? Eles sabem que eles, quando tinham essa cabeça pelada, eram os pregadores, né? Quando tinha a postura, eram os que pregavam. Todos eles, quando estavam com a cabeça peladinha, eram os que pregavam, né? Aí os que estavam normal, ficavam na cozinha, no campo ou em alguma outra coisa. Mas quando tinha a postura, eram os pregadores. Oi, Johnny, aqui, só coloquei curiosidade, os martirizados no Coliseu tem uns 12 santos, mas é mais, né? É bem mais, é chamado promártires, alguns, né? E há muitos outros, porque morreram muita gente. A gente não tem a contabilização de quantos morreram lá, mas eram muitos. Porque a realização deles era numerosa, né? E eram todos da família que eram mortos. E todos eles morreram e todos eles se tornaram santos. Aqui são chamados, né? Promártires, né? Chamados. Todos esses daí que a gente não sabe o nome, né? Ah, tá, mas os reconhecidos são esses mesmos. Isso, é porque a gente porque esses daí são os que foram mortos de maneira única, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, coordenar aqui essa comunidade. Todos nós estamos pedindo para ela, mas encontrou ela. Como não conseguiu pegar a comunidade inteira, leva só a Daniela, e ela representa aquela comunidade inteira, vai ser morta ali. Então isso, na visão do povo, é algo muito maior do que ter uma multidão e você dominar um só. Morreu muita gente de Covid, mas quando eu ponho um para falar, a gente se comparece, não é? Morreu muita gente de acidente, mas quando eu ponho um para falar do acidente, a coisa fica diferente. Então é a maneira como eles falou. E essa foi uma maneira da igreja exaltar também nesse período dos bispos, né? Porque encontrar a cabeça de um bispo naquele tempo era algo muito mais forte, né? Os missionários na época eram muito mais fortes. Então, uma coisa era o povo, outra coisa era aqueles que tinham que levar o ensino, né? Que era quem estava na missão. Aí eles ficavam sempre, eram mais descritos, né? É como hoje a gente vai falar, se a gente fizer aqui todo mundo daquele especial, né? Mas às vezes a gente quer fazer aniversário, a gente faz de um ou de outro. Não é menosprezando dos outros, né? Mas dizendo, só para poder falar da importância da unidade que aquele representa no meio de todos, né? Então é mais ou menos dessa maneira. A gente viu aqui também uma perseguição, uma tolerância de ideias. A gente, não sei se vocês viram esse tempo quando aconteceu isso, né? Ele está fazendo propaganda, uma palestra sobre aborto, eutanásia, não sei o quê. Aí essa mulher foi lá, jogou xixi nele, leite, jogou não sei o que mais lá, cadeira, porque não foi comigo. Ah, menino. Eu não ia ficar paradinho assim rezando não, viu? Aí nós temos também não é uma fogueira de São João, é a tolerância religiosa, né? Que às vezes quando a gente fala de tolerância só serve para quem é dos alfos, né? Não serve para quem é cristão. É engraçado, né? A forma artística, porque naquele tempo os romanos também faziam isso, né? Pegavam os seus palhaços lá na corte e ensinavam, vou matar o cristão, não sei o que, né? Eles imitavam tudo, né? Para levar o povo a rir. Mas esse daqui, quem viu a série, aquela coisa, né? Foi terrível, né? Eu não assisti porque o que não me conveio nem vou atrás. O que é isso? E daqui do Porta do Fundos. Eles fizeram um negócio de Natal, aí colocou um Jesus que era mais ou menos hippie, fumava maconha, era um afetivo, não sei o que mais acreditar, né? Só vi as críticas também. Mas não pode falar, porque se cuidar,
Ele fala, tudo isso eu vou fazer isso com muçulmano, com Maomé. Né? Se for. Isso. Aí nós vamos usar isso em coisas fortes, mas é para a gente poder perceber como que aquilo de lá, o império ainda subsiste no nosso meio. E a intolerância também e as perseguições, né? A gente vê de várias maneiras, né? Eu na jornada mundial da juventude eu presenciei uma coisa feia dessa aqui ainda lá. Quando estava lá no Rio. O pessoal faz essas palhaçadas. Aí tem aquelas que novamente foi silenciado, tudo isso é silenciado por aqueles que deveriam falar. Enquanto o povo se mata tentando defender, aqueles que têm a voz mais forte silenciam. Como a morte daquela criancinha que foi assassinada, né? Do aborto, né? 2 semanas depois, a segunda foi falada. E não se pronunciou antes. Enquanto o povo já estava se falando. Daí esse meninozinho entra na igreja, faz isso e tal. Aquela outra lá, entra lá na igreja, queima e faz aquilo. Então, essas perseguições acontecem aqui. Que nós somos dessa maneira, somos muitos. Agora imagine como era naquela época. Invadir sua casa, invadir tudo, invadir suas terras, pegar tudo que você tinha, queimar, e você não sobra nada e até lhe matar. Ainda não estão nos matando, né? Mas podem chegar a esse ponto. E nós temos aí, né? Depois que aconteceu todas aquelas perseguições, só que quanto mais matavam os cristãos, mais eles o quê? Se fortaleciam, né? Porque os mártires, por isso que o Papa usa o sapato de vermelho, né? O sapato de vermelho, porque o que a igreja ela floresceu no sangue dos mártires. Até isso foi o quê? Tirado. Esse símbolo nosso, né? A gente sabe que ele não está mais usando, né? Foi a primeira coisa que ele tirou, porque disse que isso não tinha sentido, né? Mas é porque meu pé dói. Se o pé dói, continua com o vermelho, mas compra um mais confortável. Mas continua com a cor, né? Que nem a cor que faz doer, é o estilo, né? Mas não é por causa do estilo, é por causa da marca. Aquela marca Prada, né? Então, para acabar com aquela matança de cristãos e tudo, porque você sabia que eles aumentavam, e porque também o Império Romano já estava fazendo o quê? O Império Romano já estava quase colapsando naquele momento, já se via isso. Então, o que acontece? Não é a igreja que precisava do imperador, porque ela não existiria, né? Mas era o imperador que já necessitava também da igreja, porque os bárbaros, os vândalos, todo mundo já estava ali ao redor e tentando invadir aquela região. E muitos deles já haviam sido evangelizados pelos sacerdotes, pelos bispos, pelos missionários naquela época. Então eles já estavam entrando dentro do Império Romano e estavam ali dominando a fé, né? Já estavam vivendo daquela maneira. Então eles já estavam com medo, né? Constantino já estava com medo então de tudo isso. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o edito de tolerância, que olha, então agora vamos fazer o seguinte: todo mundo aqui pode, a gente não vai matar ninguém, né? Ninguém vai morrer pela fé e tudo. Não vamos matar o Estado. Aí depois ele dá esse edito de Milão, que é para falar o seguinte: olha, a partir de agora, a religião cristã, a Igreja Católica, ela é a religião oficial do Império, né? Mas existiam outras religiões, claro. O termo ele é novo, para identificar os conceitos de religião, né? Mas naquele tempo já tinha o judaísmo, mas o judaísmo não é religião, ele é um povo, né? Nessa que eles se identificam, nós somos uma nação, um povo. Nós também nos chamamos de nação, né? Religião é um termo que foi colocado bem posterior, né? Embora a palavra já existisse naquele período. E existiam também os pagãos, né? Só que o imperador, ele favoreceu porque sua mãe era muito católica, os dois são santos, né? Constantino e Santa Helena. Só que Constantino ele só é santo da igreja ortodoxa, né? E Santa Helena das duas, né? Das duas. É uma mulher muito piedosa. Ele foi uma pessoa, mas ele só foi deixar para se converter no final da vida. Quase todo mundo se convertiu no final da vida, naquele período. Por quê? Porque tinha um longo período do quê? De catecumenato, para a pessoa poder se converter mesmo e saber que realmente estava acreditado, né? Então, quando ele fez esse edito, claro, algumas frentes de historiadores vão dizer o seguinte: não, é porque ele estava com medo do império se perder, ou é porque a igreja que quis se aliar ao império. Então, cada um vai criar uma teoria para poder dizer do que foi, por que ele se uniu com a igreja, né? Mas nunca se acusa o quê? Que a pessoa possa ter se convertido de fato, né? Mas como que nós somos educados que ele não se converteu? Nós somos educados que ele não mudou de vida, né? Então, nós fomos ensinados dessa maneira na nossa escola. Todos os nossos livros mostram isso aí. No ano de 2098, me parece, o Papa João Paulo II, ele reuniu os maiores cabeças do mundo, historiador do mundo, né? Umas 30 pessoas de várias religiões, ateus, céticos, para todo mundo falar o que aconteceu na Idade Média, com a Inquisição e com não sei o que, né? E ele descobriu coisas fantásticas, né?
E a gente vê o que tem lá e fala assim, nossa, dá gosto de ser igreja. E tudo aquilo que a gente conhece nesse período que a história mostra, a história está totalmente deturpada daquilo que é. Totalmente. Fora de rumo. Ela não é aquilo que se diz que a gente aprendeu no colégio. Né? Não é aquilo que se aprendeu. Mas o livro é dessa mistura assim, né? A Era das Trevas é de 0 a 300? Isso, é no período da Idade Média. Não, vai 300 não. A Idade Média começa a partir de 1500. Você falou da Era das Trevas lá em 300? Não, dos 300 já começa o Egito, né? Aí ela começa, aí vai lá, porque a Idade Média é tudo historiador, alguns vão terminar ele com 1500, alguns vão um pouco mais a Idade Média, né? E a Inquisição foi nessa época. A Inquisição já foi, eles já tinham a Inquisição deles. A matança dos judeus, dos católicos, já era uma Inquisição. Só que o Tribunal do Santo Ofício já foi depois, quando os albigenses, os cártabos, eles já vieram com uma outra heresia, e para poder purificar a fé, chamavam todo mundo para poder passar diante do Tribunal do Santo Ofício, para que chamavam você da igreja e falavam assim, Tati, como que está a sua fé? Em quem você acredita? Como que você acredita? Mas isso é em que ano? Em 300 ou em 1000? Não, isso daí já vai a partir vai bem mais para frente já, né? A Inquisição já vem mais para frente. É porque aqui a gente está ainda, nem entrou na Idade Média ainda, né? Nem entrou nela. Então, vai bem mais para frente a Inquisição. Então, esse edito de Milão, ele foi unir já a igreja. Só que isso se tornou um pouco ruim, por quê? Porque a igreja ela se mistura demais com o Estado. A gente sabe que aqui se mistura demais, perde o quê? A sua essência, né? E foi o que aconteceu um pouco com a igreja. Mas isso a gente só vai colher porque os frutos não são momentâneos. Os frutos a gente colhe depois. Uma árvore a gente planta agora, não pede feijão, né? Porque com uma semana, duas já está nascendo outro caroço de feijão, né? Mas a da igreja é diferente, né? Então aqui está Constantino, aqui a gente fez um Photoshop dele, porque ele era feio, né? Mas tem um Photoshop dele, porque no Instagram não estava para aparecer assim, né? Então a igreja aqui no Império Romano, né? Então no século IV, a gente já vê essa reviravolta no cristianismo, né? Com esses editos que vieram, né? Essa liberação da igreja foi uma grande reviravolta. Para poder se organizar e se adaptar àquilo que era. Por quê? Porque eles tinham medo também do imperador começar a mandar na igreja, né? E é o que alguns colocam que o imperador começou a mandar a igreja. Por isso que alguns vão dizer, a igreja católica começou a partir daqui, mas não é. Ela não existiu, ela já existia antes, né? Como até mesmo com o nome católico, né? Já existia bem antes. Então, as atitudes favoráveis do imperador Constantino, aqui a gente vai ver que ele pôde ter várias atitudes que contribuíram e favoreceram para a igreja, né? Por exemplo, já não havia mais perseguições, não havia mais mortes, ele começou a devolver alguns bens para a igreja que ele havia tomado. Aí, alguns bens que haviam sido tomados, eles deram, começaram também a pagar alguns clérigos, né? Então eles começaram a favorecer a igreja de várias formas. Todavia, nesse favorecimento que eles também deram à igreja, eles causaram o império, né? Não a igreja, o império. Causaram também muito mal ao povo pagão, porque já inverteu agora a perseguição, né? Aí é por isso que alguns vão identificar que era a igreja que perseguia posteriormente, mas não é, era o império que perseguia. Por quê? Porque o Estado tinha a sua autonomia e a igreja também tinha a sua autonomia. Por mais que alguns queiram dizer que estava mesclado, não. Claro que eles se comunicavam. O imperador muitas vezes ele pegava um bispo aqui, por exemplo, Santo Ambrósio, que é padrinho de Santo Agostinho, né? Ele era governador e era chefe do exército também, né? E era bispo. Ele era bispo, então ele tinha toda essa dinâmica. E naquele período do Império Romano, quando a igreja se misturou, nesse período aqui, quando ela foi aceita no Império, melhor, o que acontece? Os bispos, eles se tornaram governadores dos lugares onde eles estavam, né? Das comunidades que eles estavam ali. Então é por isso que alguns vão entender diferente, porque quando eu quero olhar o passado com o pensamento de hoje, não tem como, né? Eu tentar compreender alguma coisa do passado com a minha cabeça de hoje. Eu tenho que tentar me transferir para lá e pensar como que eles estavam agindo, como que era esse sistema de governo. É tão tanto que Santo Agostinho, quando os bárbaros estavam para chegar em Roma, e levavam os para Santo Agostinho sem arma, sem nada, e lá no meio deles trazia, que eles sequestravam e ainda convertia alguns e nem morriam. Se fosse qualquer outra pessoa do império que fosse lá, voltava sem cabeça, ou era colocado lá no meio do império para todo mundo ver e não se misturar, ou não ia entrar em contato com esse povo bárbaro, né? Então é a situação criada com a conversão de Constantino favoreceu muito a expansão do cristianismo, né? Por quê? Porque como o império ele estava grande, isso é o império do Ocidente, né? Como o império estava grande do Ocidente, a gente fala daquela parte da Itália, né? Do Oriente, que vai depois, que Constantino vai criar Constantinopla, né? Que é para ser uma outra sede, porque Roma fica distante, não. Então
Então bora colocar Constantinopla, ao invés de criar uma catedral como seria a de São Pedro depois, né, que vai vir em Roma, lá eles queriam criar a de Santa Sofia, né, que é a de Istambul, né, aquela bem bonitona de Santa Sofia, Sofia da sabedoria, né, mãe da sabedoria, né, amigo da sabedoria, Sofia. Então, ele começa então a expandir, porque como o império está em vários lugares, começa a se expandir a igreja. Então a igreja, agora a gente pode livremente, não tem mais isso, então bora começar a se desenvolver mais ainda. Por quê? Ela já estava numa grande efusão missionária. Só que com as perseguições, eles parecem que a igreja murchou um pouco, mas não perdeu a sua essência. Ela só se restringiu e começou a fazer menos abertamente. Mas aqui começa novamente esse reflorescimento com essa liberação que ele vai trazer, né? Então, entre os elementos positivos, né, que a igreja pôde obter com o Estado, né, com o Império Romano, foi que a liberdade da igreja, né, de agir, como já falei, a sua organização eclesial. Agora já houvesse organizado antes, mas agora ela começa a organizar dentro dos templos maiores, porque ele começa a construir um montão de templos. E as igrejas antigamente não tinham o que? Banco, nem cadeira, né? Todo mundo escutava a palavra, participava de tudo o que? De pé, né? Os bancos que criaram foi a reforma protestante, e foi bom até, né? Uma coisa boa, né? Também foi necessário. Tá carregando uma parada, né? Aí eles criaram um banco, foi uma coisa boa, né? Então é uma coisa boa, né? Mas não, o bicho tem coisa boa, né? Igual catar feijão, né? Eu vou pegar, né? Aí vai indo. Então o que acontece? Ele dessa verdade. Então na igreja, o que acontecia? Na igreja tinha aquela nave principal, né? Nós já fomos na Sé, né? Na igreja da Sé, lá em São Clemente, aí lá naquela igreja, a nave principal, não está os bancos. Você vê que aqui na lateral tem as colunas, né? A lateral. Então aquela parte da lateral é lugar de reunião, de matar um ou outro, de briga, era verdade, porque a igreja se tornou um espaço público, né? Porque antes eles iam às águas, né? Mas não precisava mais nada, então eles iam na igreja. Por isso Santo Agostinho chegou lá tentando peitar Ambrósio, não aqui sou eu, né? Ambrósio foi lá em Santo Agostinho, mas sabia que Santo Agostinho era o cabeção mesmo, né? Assim, era inteligentíssimo. Ele só que ele falou o seguinte: mas eu não vou me rebaixar, mas sabe o que era, né? Aí mais Santo Agostinho aprendeu muito com ele ainda. E Santo Agostinho ele foi alcançou o ápice do Império Romano, né? Que era não chegou a ser imperador, mas ele era o porta-voz, ou seja, tudo que ele dissesse era o que ele falasse. Se ele quisesse enganar todo mundo, enganaria. Né? Porque ele que falava pelo rei. Então, e a expansão missionária. Então, esses três pilares, claro que teve muitas outras coisas, né? Mas coloca nisso que é fundamental para a gente poder entender como que era a questão da igreja. Porque se ela tem liberdade, ela começa a organizar melhor com os seus tempos, com a sua liturgia, com tudo isso que fazia parte do quê? Porque a missão da igreja nesse momento, ela também, como alguns iam para fora, mas outros ficaram na questão sacramental e na percepção daquilo que era, já para catequizar todo o império, né? De maneira mais livre. Então a missão já não ia muito mais para longe, mas continuava uma missão ali mais local, né? Uma missão mais local. E os elementos negativos, né? Foi a dependência do poder político, né? Que ele dependia, não dependia para sobreviver, mas dependia no sentido de sobreviver ou não, porque poderia haver uma perseguição. Mas eles poderiam estar aptos ou não para poder fazer com que a igreja naquele momento sofresse ou não, né? Então ela ficava ainda nesse impasse. Quem sabe que acabar com o político é coisa complicada, e a igreja tinha essa dimensão, né? E a queda do nível de moralidade, por quê? Porque o império, ele tinha uma conduta. E era o rei falava assim: o Franco é rei. Todo mundo agora é católico. O Franco se converteu ao tipo protestante, né? Agora o Franco se converteu ao protestantismo. Todo mundo é protestante. Naquela época era do mesmo jeito. Se o rei era pagão, todo mundo tinha que ser o quê? Pagão. Se o rei era católico, todo mundo tinha que ser o quê? Católico, né? O imperador. O rei veio depois, né? Mas o imperador. Então, naquela mesma maneira, então a igreja ela viveu um nível de imoralidade, né? Ela perdeu na moralidade dela, por quê? Porque quando tinha muita gente, a igreja não estava conseguindo transmitir de fato aquilo que eles estavam vivendo. Porque ficou muito banal as coisas. As pessoas não estavam levando a sério: eu sou católico de IBGE. Mas não leio a Bíblia, não leio o catecismo, não participo da missa, vou quando eu quero, não vivo sacramentos, eu sou o que? O católico de IBGE. Eu defendo a igreja só em partes, né? Embora a igreja não precise de defensores, porque ela é de Cristo e Cristo é quem defende a sua esposa, né?
mas eu não testemunho, eu só testemunho em partes, eu só acredito até aqui, esse daqui eu não acredito, esse daqui também não. Então, isso é da mesma maneira. Por isso que vez ou outra surgir as heresias, e vez ou outra vai acontecer que acontece o cisma, como vai acontecer depois, anos depois, em 1400 e pouco, com o cisma da Igreja Católica e Ortodoxa, né? E posteriormente com os protestantes. E a queda da exigência da vida cristã, né? Então as pessoas, como vinha muita gente para o Império, para lá, as pessoas não queriam mais viver, porque viviam o quê? Havia um pão e circo, havia muita festa por ali, né? Santo Agostinho testemunhou muito isso, né? Que ele vivia só na algazarra, naquela coisa toda, né? Como bonachão. Então eles não se preocupavam em trabalhar, não se preocupavam em viver a moralidade, nada disso, só queriam viver aquilo tudo, e depois, quando chegasse a idade oportuna, se catequizariam no catecumenato, receberia o batismo e seria um cristão, né? Então eles começaram a perder a exigência da vida cristã. Por quê? Porque se eu me comprometo com a igreja, se eu sou católico, eu tenho que assumir ipsis liter, né? Tudo aquilo que ela diz, tal qual ela está dizendo, né? Sem ele nem beber, não. Foram muitas cabeças que pensaram, eu posso, às vezes a minha forma de discordar daquilo é porque eu não compreendo aquilo que está sendo dito. Claro, não estou falando de ideias particulares de teólogos que surgem dentro da igreja, né? Como Leonardo Boff, como tantos outros por aí que trazem algumas coisas assim, pé sem cabeça, né? E diz que é teologia. E a perseguição aos judeus e pagãos, né? Mas não eram os católicos que perseguiam, né? Quem perseguia era o império. Porque o império fala o seguinte, olha, se o imperador agora é católico, ele vai dizer, todo mundo agora tem que ser católico. Só que como diz isso, você não tem como diz o povo, o costume de usar o cachimbo, né, o que deixa a boca torta, né? Então a pessoa que passou 50 anos usando cachimbo, se ela tirou com 60 e morreu com 70, a boca não vai desentortar, né? Com 10 anos, então vai continuar. Então essas pessoas continuavam com esse tipo de vida, por quê? Porque era uma como é a palavra assim, uma aplicação dessa palavra, uma imposição, né? Era uma imposição, então por imposição ninguém vai. Nem mesmo a palavra vem por imposição, né? Nem mesmo a palavra. Então por isso que as pessoas não conseguiam viver aquilo que de fato era pedido à fé, né? Johnny, isso me lembra posteriormente a época das cruzadas lá para 1050, se eu não me engano. Também era motivada pelo Império ou da Igreja Católica? Ela teve as cruzadas, ela teve vários momentos, né, várias cruzadas. Sim. Algumas eram por famílias, bora reunir aqui, todo mundo aqui, e bora fazer peregrinação ou tentar conquistar aquilo que nós queríamos. Tinha essa maneira que virou baderna. Tudo vira baderna quando perde controle, né? Então as cruzadas eram o quê? Vamos reconquistar os lugares santos que, agora que os muçulmanos, né? Eles já enfraqueceram, porque os muçulmanos, logo quando eles explodiram, pegaram todo esse império, tudo se tornou dele, o mundo inteiro se conhecia. Então o que a igreja faz? Depois eles enfraqueceram. Como eles enfraqueceram, a igreja fala assim, então vamos reunir alguns homens para tomar de volta as igrejas, os templos sagrados, os lugares santos que eram nossos. Então a igreja ia. E para levar o comércio, o antigo feudo, né? Levar o comércio também para poder gerar a riqueza que havia por ali, que a igreja estava mantendo as cidades. Então, para poder levar toda essa riqueza da igreja, os bens que ela produzia, precisavam de seguranças que eram esses cruzados, né? Então eles tinham várias funções, né? Mas era uma guarda mesmo. De levar a pessoa de um lugar para o outro, guardar os cristãos, ou tomar os lugares sacros de novo. Só que com isso, às vezes virava bagunça, né? E nem sempre, por isso que teve alguns que não teve êxito. Por quê? Bora reunir aqui uma galera, gente. E embora lá no seu mundo bairro, né? Lá no portal, tomar dos muçulmanos lá, a igreja Sagrada Família que eles pegavam. Só que a gente não era preparado. Chegava lá, eles metiam com aquela faca deles corta, né? Cortava a sua cabeça e ia para o fracasso aquela nossa cruzada. E ela não deu certo. Então, ela foi uma atitude boa, depois uma atitude positiva, só que quando ela perde o freio, quando cada rei quer fazer da sua maneira, só que como todo mundo dá, qualquer coisa, joga nas costas da igreja, né? Qualquer coisa se aplica. O grande, pelo que a gente está vendo, né, o grande problema foi essa união com o Estado. Isso. Porque quando une com o Estado, assim, você pode existir enquanto instituição. Isso. Mas tudo que acontece de ruim também passa a ser da igreja, né? A gente estava vendo, você estava falando aquela questão da moral, eu estava lembrando daqueles filmes que a gente assiste muito na época do colégio, que mostra lá Dom João comendo frango com a mão, porque é isso que eles mostram, né? Um beberrão, um cubilão, mostra as relações sexuais, tudo, né, desviada dentro dos palácios. E aí eles vão mostrar e vão falar assim, isso é o cristão de hoje.
E aí, assim, se você é católico, como o rei é católico, então a moral da igreja está no chinelo. Justamente. E logo porque aqueles que acontece esse período, a gente vai ver mais na frente dele aqui, né? Esse período foi muito terrível. Muitos papas fizeram de fato isso, né? Muitas pessoas da fim da igreja se perderam nesse sentido, vivendo de fato essa sodomia, essa orgia, essa coisa toda feia, né? Então, e as cruzadas foi, assim, claro que diferente, mas assim, o povo pecava por excesso quando ia para essas revoltas, esses embates, e tudo ia para conta da igreja. Por quê? Porque eles eram católicos. Porque o Estado tinha colocado ali que era a igreja oficial. Então, assim, para o bem e para o mal. Se fazer uma coisa boa era católica, mas toda a lambança que fazia também foi julgada como. Mas ninguém mostrou a transposição do Rio São Francisco que a Igreja Católica fez. Ninguém mostrou, né? É igual hoje, né? O que a igreja faz hoje não passa no Fantástico. Justamente. Mas e se souber o que nós fazemos, acontece a ONU, que é reunião em todos os países, não faz nem a metade daquilo que a igreja faz. Né? E a gente vai ver que desde a Idade Média já cria também orfanatos, asilos, muita coisa já começa a se criar por aí, né? Então era bem complicado esse período carlista dessa maneira. As pessoas não estavam preparadas, né? E só para poder ter um número de gente ali, dizer que seu império estava cheio, se convertia, dizer que era papa, alguma outra coisa, e fazia toda essa lambança e caía dentro da igreja. Só que a perspectiva de fora, como quem ensina para nós isso é o Estado, ele quer mostrar somente o feio. Ele não quer mostrar o que foi de belo que aconteceu, apesar de haver esses antipapas, né? esses escândalos dentro da igreja, né? E que nós assumimos pelo fato de estar na nossa história e não poder arrancá-lo dali, né? Mas podemos dizer que é feio como um pecado nosso que não é bonito, né? E aí se converte mesmo assim, não dizendo, nos orgulhando de sermos salvos e de ter esquecido daquela vida. João, você falou uma coisa, eu assisti uma aula esses dias, a gente está falando dos papas que ficaram manchados na história da igreja. O Papa Francisco é o Papa 266 da história. E o professor que deu essa aula, ele fala que desses 266, apenas 7 foram papas que realmente não representaram o papado. É uma porcentagem extremamente irrisória. Porque na verdade a lente de contato que colocam em cima dessas pessoas que assumiram, que foram escolhidas, mas a forma de escolha era meio diferente. E assim, foi de um período mais ou menos de 1200 a 1400, um período de 200 anos, onde realmente a igreja passou por um período meio que nebuloso, não a igreja, né? Que teve esses 7 papas. Então assim, lógico, a gente tipo assim, tudo bem, teve esses 7 papas que tiveram, mas se a gente pegar a história da igreja, o montante de 266 para 7 é baixo. É baixo. E outra coisa, uma coisa é você pegar aqui para o mapa mundo, né? Uma coisa é você pegar aqui essa região onde está a igreja católica, essa região, todo lugar onde a igreja já está presente. Eu não consigo lembrar agora os nomes. Uma coisa é a gente dizer isso, né? E dizer que toda a igreja, como eles vão dizer, toda a igreja estava errada naquele tempo. Não era isso. Era essa região aqui que estava, né? Que estava ruim, aí pegava ela e na propaganda para isso, aí colocava como fosse a igreja inteira, que a igreja é pedófila, tudo diz que um padre é pedófilo, né? Só que estatisticamente há mais pastores pedófilos do que padres, né? Só que não dá igual, né? É igual diz que foi entrevistar um rapaz com carrapeta, né? Aí passou, por que você tem carrapeta, né? Por que você não vai na igreja católica? Lá não tem TV para eu aparecer, né? Só no universal. Então, dessa forma, né? Só lá onde se tem ibope, né? O negócio. Então, quais os motivos, né? Então, diante do testemunho da missão daquele povo naquele momento, quais os motivos que favoreciam a expansão da igreja naquele momento, né? O que é que favorecia? Primeiro, o desejo de santidade. Então, isso era algo positivo, apesar de tudo de ruim que acontecesse, mas o desejo de santidade favorecia, porque nesse tempo houve uma expansão, houve um aumento, né? Porque de fato o número de pecados era bem menor, né? Em relação àqueles que queriam viver a santidade, né? O desejo da verdade. Como a influência grega fala, quem quiser buscar a verdade, só que esse camarada, então Cristo era a verdade, eles buscavam a partir daí.
O fervor dos cristãos, o que era isso? Era o testemunhar, tem a comunidade, né? Profecia de amor, e ela é muito boa essa comunidade, então eu vou me misturar com eles, porque o testemunho deles é real, né? Então eu quero viver aquilo que eles vivem, né? Porque eles já vivem, já tem um desejo de santidade. Quando fala desejo é por quê? Porque o desejo implica em uma vida de pecado, mas um constante busca disso, justamente. E o desejo da verdade, né? Que, ou seja, embora eu esteja na mentira do mundo, ou vivendo sobre aquilo que o Estado me coloca, mas estou constantemente buscando conhecer aquilo que de fato favorece a minha vida. Então esse fervor, esse fogo que estava com os cristãos aqui, né? Porque fervor vem desse negócio de abrasar mesmo, né? É por isso que para nós cristãos a gente que cunhou várias dessas palavras aqui, né? Porque fazia parte do nosso vocabulário, né? Por isso que a gente vai ver. Senhor, manda água, mas a gente não pega água fria, a gente pega água quente, né? Água viva, né? Manda fogo, o povo da minha povo doido. Então, era o fervor dos cristãos, né? Água viva, se pegar água viva aqui. Aí tem outra coisa, justamente. Aí vem água viva, né? Quando a gente vai rezar, né? Aí então eles viam os milagres e o carisma, né? Viam os milagres e os carismas que aquele grupo religioso, que aquele povo lá estava demonstrando. Então isso apaixonava as pessoas, né? Quando eles se encontravam com o católico, até babavam, meu Deus, babava aqui, né? Quando ouvia alguém falando da palavra, gente, era muito bonito, viu? Eu estive na brincadeira. Mas era algo muito bonito. Mas quando a gente lê, por exemplo, pega Santo Agostinho, eu só posso dar Santo Agostinho, né? São Tomás também é belo, mas eu gosto mais de Santo Agostinho. Mas quando pega Santo Agostinho aqui, você lê o Augusto daquela época, a gente assim, nossa cabeça explode, o coração de lado, né? É uma coisa assim magnífica. E a firmeza dos mártires. O que é a firmeza? Eu vou viver por Cristo, vou testemunhar. Pode vir a morte, pode vir. Eu sei que meu lugar no céu, é onde eu quero morar, né? Então eles viviam a partir daí, porque eles sabiam que eles poderiam ser mortos ou não, mas não era eu que ia procurar a morte, né? Era a situação que fazia com que eu fosse levado à morte, que era o testemunho, né? E o que é que impedia a conversão desse povo, né? Se tudo isso favorecia, arraigava eles com esse desejo de poder se tornarem cristãos, algumas coisas também impediam, que era o quê? A renúncia de atos pecaminosos, mas não era de todos, né? Era uma pequena parte. A negação dos valores, virtudes e da moral cristã. Isso também a gente vê hoje, né? Virtude e moral cristã são poucas pessoas que querem abraçar tudo isso. A gente vê aí a família é qualquer coisa, né? Meu filho agora é um cachorro, né? Aquela coisa toda que a gente vai percebendo como que a sociedade vai equilibrando e a gente não consegue mais identificar o que é cada coisa no seu lugar. Isso significa o quê? A perda da própria identidade, daquilo que eu sou, né? E adesão aos dogmas de fé cristã, ou seja, adesão à verdade que a igreja colocava naquele momento, que a igreja apresentava. Amém vai falar, né? Vamos falar, mas a Bíblia diz isso, mas a Bíblia foi nós que criamos a Bíblia, né? A gente sabe o que a gente pode dizer com autoridade, porque antes da Bíblia ser escrita, ela era o quê? Falado, né? Então fomos nós que, os monges copistas, né? Que fizeram tudo ela escrever o nosso povo todo. E o medo da morte, que já contrapunha com a figura. Então todo mundo fala, se vier eu sou cristão, mas se alguém vier me perseguir, eu vou negar mesmo, né? Ou seja, eu sou cristão, mas se alguém falar da minha fé hoje aqui, no meu trabalho, na minha escola, alguma coisa, eu vou ficar o quê? Caladinho, porque eu não posso falar nada, ou porque eu não posso dizer aquilo que eu acredito, porque só vale a verdade do outro, não vale a minha verdade, né? E é dessa maneira. Então, esse é o partilho de hoje, né? Que a gente, como o Bento 16 falava. Por isso que eu coloquei essa foto aí bonitinha, né? Que eu tirei também da pessoa entregando a luz para o outro, né? E a gente já foto. Então a gente vê aqui ainda Constantino, né? Que ele teve essa conversão dele, que quando ele se converte, ele tenta converter também todas as matizes do Império Romano também. Fala, se aqui existir isso e isso, a gente vai mudar então. É por isso que o Império também vai um pouco enfraquecer, porque o Império Romano tinha que desafiar assim, né? Então se ele muda um pouco das táticas deles para não se tornar tão violento com algumas coisas, ele vai começar o quê? Ser desafiado. O que as pessoas fazem hoje com a polícia? Xinga, cospe, taca lata, não sei o quê. Porque criamos com 16 anos uma política de que eles não valem nada, não são nada, né? Hoje que até não deveria existir. Mas quando rouba o celular, para onde é que essa pessoa vai ligar, né? Então é complicado entender, né? Eu não sei. É uma coisa louca. Então as pessoas começam a decidir, né? Então ele vai mudar a política do império, né? Vai pautar muita coisa com aquilo, não é a igreja que mudou para o império que mudou muitas coisas para pautar a respeito daquilo que a igreja pensava. Mas quando a gente vai ver nos nossos livros didáticos, né, a questão ela é o inverso, né? Que é dessa maneira mesmo.
que eles querem colocar. Então a conversão dele ela vai se dar num processo assim gradativo. Por quê? Porque ele era pagão, tinha toda uma consciência pagã, né? Então o cachimbo dele deixava a boca dele torta há muito tempo, então não tinha como mudar da hora para a noite. Até hoje nós ainda temos dúvidas de algumas coisas, né? Mas nós temos dúvidas porque nós não temos certeza. Né? Porque a gente falta essa questão, mas porque a gente não consegue estudar toda a nossa igreja, porque é impossível. 2000 anos para caber numa cabeça de 30, 40, 50 anos não dá, né? Muito orgulho querer saber. É verdade, é muito orgulho. É por isso que a nossa dimensão da fé é viver como quê? Como comunidade. Por quê? É quando o Espírito Santo é derramado, né? O Espírito é derramado de sabedoria, de entendimento, de fortaleza, de temor, é derramado fruto. Então cada um vai completar o outro. Se um profetiza, o outro decreta. Se um ora em língua, o outro fala, o outro prega, o outro dirige, o outro administra. Então cada um dessa maneira, então cada um no seu quadrado, né? Na igreja assim se forma esse inteiro, né? A base da sociedade. Então é isso. Então o que é que ele fez? Né? Construção de igreja, assistência ao clero, que eu já falei, né? Adaptou leis romanas à moral cristã, e proteção do império aos cristãos. Agora fala assim, agora todos vocês podem sair por aí que ninguém vai mais matar vocês, né? Católicos podem sair por aí que ninguém vai mais fazer nada. Isso foi algumas coisas muito positivas quando ele se converteu, né? E é dessa maneira, quando a gente se converte de fato, a gente se apaixona, a gente muda muitas coisas na nossa vida. Quem está de fora vai falar, olha, passou a vida inteira bebendo, agora está indo para a igreja. Né? É assim que o povo fala. Então, uma coisa é as pessoas olhar para a gente, outra coisa é o que Deus vê com os olhos dele, né? E o que importa para nós é isso. Aqui está já uma foto da Idade Média, né? Do período do feudalismo. Por quê? Porque como a igreja se misturou muito com o Estado, o que acontece? Algumas comunidades missionárias naquele tempo, que não eram dos mosteiros, mas já estavam formando os missionários, eles começaram a sair para o campo, né? Para um lugar mais distante.
eu falo a partir daquilo que ela me ensinou. Então, por isso que eu sempre vou dizer, olha, nós acreditamos, ou a igreja acredita, quando eu estou dizendo que a igreja acredita, eu mesmo estou dizendo que eu acredito naquilo ali, né? Eu acho que não, nunca... Você pode perceber quando eu falo, eu acredito não sei o que, não. A igreja pensa isso. Quando eu vou falar, que é eu que estou falando alguma coisinha, né? Ali eu sempre hago um parênteses bem claro, para perceber que é uma ideia minha que eu estou colocando, mas que não contrapõe àquela ideia toda, né? Mesmo quando eu faço uma crítica a alguma estrutura, a alguma coisa, eu tento citar a referência. Igual quando você que não acredita naquele autor, você tem que falar dele. Isso, então, de acordo com esse autor, foi essa visão. Eu tinha que fazer isso. Né? De acordo com a mitologia grega, é isso. De acordo com essa época da história, foi isso. Porque o que vai ser cobrado no vestibular? O que vai ser cobrado no concurso? Vai ser cobrado que a bibliografia te traz, a obrigatória te traz. Então, você vai trabalhar esse conteúdo. Porém, isso não me representa, né? Tanto que eu tinha minhas marcas. É claro, se fosse o caso, a gente poderia conversar sobre aquilo, mas não era o caso. Então, assim, a gente precisa ter muito claro isso, né? A nossa identidade, para que a gente não se perca. Eu até te peço desculpa pela partilha, mas termina sendo bom. E vou pedir para você fazer uma fala, mesmo que eu sei que tinha bastante continuidade, mas para dar uma concluída na noite de hoje, por causa do horário, e aí na próxima você continuar a partir daí. Desculpa, porque a gente terminou falando. A gente fala. Acho que foi essa toda em meia lua. Se deixar, a gente fala mais. Lá na igreja ninguém fala. Não, mas o bom é que fala, porque senão a gente fica só no monólogo, né? E eu penso que a pessoa está acreditando tudo, né, Fábio? Então, eu gravo tudo isso daí, senão depois quando eu falo, não é assim. Mas a questão é essa, né? Então, tudo isso que a gente falou desse período, claro que esse período que a gente fala, né? É difícil compreender para a nossa cabeça que a gente está dando uma pincelada em tudo, né? Porque a gente vê que, quando vai estar no curso de história, por exemplo, né? Só na Idade Média, tem uns 10 livros, 15 livros que vão fazer monografias, né? Artigos só sobre a Idade Média, cada um com um tema diferente. Para a gente poder perceber que só aquele período ali, são vários pesquisadores, fora Joaquim Marco, muitos outros que fizeram, que não é repetição dali, né? Então é muito difícil tudo isso caber na nossa cabeça, né? Mas para descobrirmos, percebermos qual que é o nosso lugar dentro da igreja e perceber por que a igreja ela não sucumbiu junto com o Império, mas que ela sustentou ele para poder passar pelos tempos e ser até hoje a única igreja sem mancha, imaculada e que não se dividiu como as outras. Tivemos quem saiu, é diferente, né? Mas a igreja continuou o seu caminho sem mudar em nada aquilo que ela acredita desde esse período aqui, né? Ela só foi mudando a maneira de comunicar a coisa, mas o conteúdo da mensagem, a sua essência, ela não mudou, né? É como a gente está falando aqui, se você for falar, cada um vai falar da mesma coisa, mas vai usar o seu estilismo, né? A sua maneira de poder dizer. Então, a igreja ela procurou, nesse período, comunicar também da sua forma aquilo que estava, mas sobretudo sustentar a sociedade naquele momento. Por quê? Eu já falei uma vez, né, que a igreja, quando ela é tirada da sociedade, toda vez que ela é tirada da sociedade, ela colapsa. E a gente viu que quando a igreja ela se envolveu com o império, só que depois ela vai começar a sair para os campos, ir para outros lugares, o que vai acontecer? Vai ruir tudo, vai acabar. Isso aconteceu em tempos depois, né? Como a gente vai ver em 900, né? Já com as guerras que a igreja é tirada de lado, o homem, quando o humanismo sempre está imperando, acontece todo o que é de mal dentro da sociedade, né? E aí sempre vem com essa política, com essa ideologia, dizendo o seguinte, né? Com essa campanha de que a igreja está sendo mal de tudo naquele momento. Sendo que aquilo que ela está, que ela não está combatendo nada, ela só está afirmando aquilo que ela acredita, né? E isso que aquele povo lá antes acreditava, que nós acreditamos hoje, né? É o que faz com que a gente continue vivo, que a igreja continue operando e tendo a sua missão até o Cristo vir buscar ela, como noivo, né? Até Cristo vir buscar a sua igreja. Então, o importante para nós é percebermos isso. Na leitura que nós vimos em São Paulo, ele dizia, né? Quem é que vai ouvir se não há quem pregue, né? Como invocarão aquele que não tem fé? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não ouve quem pregue? E como pregarão se não forem enviados por aquele que, pelo próprio Senhor? Então, a gente vê o seguinte, que o que eles viveram, esse período aqui, eles viveram intensamente e assumiram a sua identidade para que essas palavras não se perdessem nada. Perderia a vida, né? Mas não perderia a mensagem que estava em seu coração.
Porque a vida só teria sentido e encontraria seu real sentido, né, a partir dessa mensagem. E é isso que a igreja vai transmitir depois, passando tempos e mais tempos e se fortalecendo. Quando o que para nós parecia enfraquecer foi um período grande de fortalecimento, né? Embora para nós possa parecer um pouco triste, né? Quando alguém fala mal, é só a gente a vontade de coisar, mas a gente fica um pouco calado, fica ali, mas também silenciar essa sabedoria, né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas que estão questionando, estão fazendo tudo aquilo, é porque nunca saiu da sua adolescência. Tem uma crise enorme com a questão de autoridade, né? Aí começam a brigar com aquele que é a autoridade. E até confundem a igreja com o pai, né? Se ela é mãe.